Antigamente o debate sobre mudanças climáticas era uma coisa pequena, pontual. Hoje, tudo isso já afeta a vida das pessoas. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você está nos assistindo, o que importa é que você nos assiste aqui pela TV Câmara, o canal do Legislativo. Esse é o programa Com a Palavra. E hoje eu converso com o Chico Gariba, que é da ONG Ecofalante, que tem uma mostra muito bacana que está na sua 6ª edição e que chega em Rio Preto, não é isso, Chico? Muito prazer te receber aqui. Prazer, Matheus, estar aqui em Rio Preto. É uma grande satisfação. Ô Chico, o que nasceu primeiro, a ONG ou a mostra? Como é que elas se originaram? A ONG é a Ecofalante, né? Ela nasceu em 2003, fruto de um trabalho de amigos, né? De cientistas, de educadores e de cineastas. Nós estávamos preocupados, ainda tinha acabado de acontecer a Conferência de Joanesburgo, né? Rio+10, e a gente estava preocupado com as questões ambientais que estavam naquela época até mais fortemente colocadas. Entendi. A gente preocupado com essa questão, com a questão da educação, e a gente criou a Ecofalante, que é uma ONG, preocupado com a questão da educação para o desenvolvimento sustentável. Inicialmente a gente começou a produzir documentários socioambientais para as TVs públicas, educativas. Também fazíamos circuitos de festivais, né? Um pouco pelo meu perfil, que também sou cineasta, né? E com o desenvolvimento desse trabalho a gente acabou tendo um intercâmbio nacional e internacional muito grande através dos nossos filmes. Entendi. Né? E interessante, né? Porque a gente não conhecia tantos filmes com essa abordagem. Esses filmes não chegavam no Brasil. Você tinha alguns festivais no Brasil meritórios, né? De iniciativas meritórias, como o FICA, Festival Internacional de Cinema Ambiental de Goiás Velho, né? Mas fica lá em Goiás Velho, né? Que era uma única porta de entrada de alguns filmes. E a gente acabou descobrindo, então, que havia uma produção de cinema, que a gente chama de cinema ambiental, se bem que a gente tem uma visão ampla do que é meio ambiente, né? É uma produção que virou pauta no cinema mundial. Né? Filmes, nos últimos anos, na primeira década do século, inúmeros filmes de documentários iam para o Oscar, ganhavam o Oscar com as temáticas ambientais e não chegavam no Brasil. Não chegava aqui. Não só documentários, na verdade. Você tem uma tendência, por exemplo, se pegar o gênero de animação, né? Todas as animações hoje em dia têm uma pegada ambiental. Com certeza, né? A ficção científica. Na ficção científica, vamos dizer, até triste dizer, né? Mas o apocalipse está cada vez mais próximo da realidade. Sim. Né? Então, é uma tendência do cinema mundial debater questões ligadas ao meio ambiente. Né? Vendo essa questão, a gente identificou, a gente foi pensando, se apropriando da questão da difusão também, que é um know-how diferente, né? E a gente teve a ideia de criar a Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, em 2012, mas não como uma mostra em São Paulo, né? Primeiramente Perfeito. Em São Paulo, que é uma coisa que não tinha. Né? Mas não como mais uma mostra de cinema, né? Não como uma mostra necessariamente de entretenimento. Né? A gente está muito preocupado com a questão da cultura, da educação e da cidadania. Então essa mostra que a gente criou em 2012, teve sua primeira edição, ela já tinha uma perspectiva de o DNA, de fazer uma pesquisa mundial enorme. A gente pesquisa em 60 festivais do mundo, cataloga 1.500 filmes, longa-metragens. Certo. É um trabalho de 6 meses de pesquisa e curadoria. São 8 pessoas que participam dessa equipe. Cataloga esses 1.500, seleciona 400 filmes para assistir, para selecionar entre 30 e 40 do que a gente acha que é o melhor em termos de linguagem cinematográfica. Né? Então, é um trabalho de pesquisa enorme. E, mais importante, além desse trabalho de pesquisa, a nossa preocupação também era apresentar esses filmes de uma maneira diferente, né? Com uma curadoria mostrando quais são as principais preocupações desse cinema com relação às questões do mundo. Então a gente organiza essa mostra por questões temáticas. Perfeito. Né? Depois de feita a curadoria, selecionados filmes, a gente contrata os melhores profissionais do Brasil, cientistas, jornalistas, intelectuais, né?
para assistir os filmes e fazer textos de referência. E, com base nesses textos de referência e nesses temas, a gente faz debates. Porque a gente não quer só mostrar os filmes. Que fique só no filme e acabe ali, né? Exatamente. A gente tem uma ideia de transformar, né? De sensibilizar a população, mas fundamentalmente discutir essas temáticas. E isso está tendo uma repercussão muito boa, a gente vem crescendo nos últimos anos enormemente, né? Ô Chico, na primeira, foi só em São Paulo? A partir de quando ela começou a se difundir para outras cidades? A primeira foi em São Paulo, foi pequenininha relativamente, Perto, né? Certo. Foram 3 cinemas da cidade, mas já muito sofisticado, com texto de referência, com tudo bilíngue. Tivemos aqui... Já com discussão? Já com debates. Tivemos aqui a presença de cineastas que, inclusive, estavam concorrendo ao Oscar. Foi muito bacana, a repercussão foi muito boa. A partir do segundo ano, a gente começou um processo de expansão. O Sesc virou um parceiro, né? Ele entendeu a questão da sustentabilidade, estava como um dos pilares que estavam iniciando no Sesc. Perfeito. E caiu como uma luva, né? A mostra para difundir, fazer filme e depois promover os debates. Então, a partir do segundo ano, o Sesc entrou como parceiro e fez uma itinerância pelo interior do estado. Não em todas as unidades, evidentemente, claro, mas isso foi crescendo. E a mostra vem se expandindo. Ela tem hoje o que a gente chama de uma vitrine, que é a exibição em março, em junho, né? A gente apresenta 100 filmes. 100 filmes. Né? E ao longo do segundo semestre tem sempre uma itinerância, não mais agora através do Sesc, mas através de patrocínios, né? Através do PROAC. E temos um trabalho constante ao longo do ano nas escolas e universidades. Perfeito. Né? Não só de São Paulo, mas do entorno também. A gente também já fez debates e discussões, exibição de filmes em mais de 41 universidades parceiras. E aí quando você vai para uma cidade, Rio Preto tá na mira, depois a gente vai colocar direitinho os contatos, como a programação, tudo. Quando você vai para a cidade, como é que você faz essa nova curadoria? Não dá para trazer tudo, é claro, mas como é que você escolhe? Com o perfil da cidade? Ou são os mesmos filmes que viajam? Como é que você faz isso, Chico? A gente, primeiramente, evidentemente, você não tem 100 filmes, sim, né? Você tem que... Primeiramente, nosso trabalho é um trabalho em rede. Certo. Né? A gente vem na cidade, né? A gente conversa com as secretarias, com a prefeitura, com as secretarias de cultura, de educação, de meio ambiente. Às vezes tem cidade que é engraçado que, como as questões políticas são complexas, né? Tem cidade que o secretário do meio ambiente nunca conversou com o secretário de cultura. Nem sabia que poderiam trabalhar juntos, né? Sabia. Então, nosso trabalho é ajudar, é colaborar também em sentar na mesa. Porque a questão da sustentabilidade, né, que está colocado hoje, ela só vai crescer, só vai mudar o mundo se a gente nos unirmos, né? Se a gente sentar para discutir junto. Bom, a gente faz esse trabalho, vê o potencial de espaços culturais da cidade, conhece o trabalho da Secretaria de Educação, né, de Meio Ambiente, e a gente procura, através da Prefeitura, ampliar esse leque. Vamos para as universidades privadas, para promover debates, se tornarem parceiros. Vamos para os colégios também e conversamos com as ONGs da cidade, e a gente traça uma teia, né? Sim. Né, que possa unir as pessoas para fazer essa discussão, para exibir os filmes e fazer essa discussão. E o público, nesses 6 anos, o que você sentiu do público em termos de volume, em termos de senso crítico? O pessoal está mais ligado com o meio ambiente ou ainda com essas questões ambientais, ou ainda falta muito, nós temos que comer muito arroz e feijão para fazer a lição de casa? Como é que você sente, Chico? Eu acho que, eu acho que evidentemente a preocupação com as questões ambientais está crescendo. Sim. Mas em termos, vocês acabaram de fazer uma pesquisa na população brasileira e uma das grandes preocupações já hoje é com relação às mudanças climáticas, né? Acho que o Brasil está passando aí, o setor do litoral já está tendo transformações. Sentindo isso, Sentindo, né? Transformações. A seca e as crises da água estão presentes no dia a dia das pessoas já, né? E tem outros tipos de fenômenos climáticos que estão atacando. Ainda
é que o jornalismo não chega a fazer a ponte entre um evento disso e a causa-consequência. A causa e a consequência. O jornalismo está preocupado em ir lá exibir, aconteceu factual. Está fazendo, faltando água na casa da Dona Maria, né? Ou mesmo teve um tufão. Hoje em dia tem tufões no Brasil inteiro, né? Mas ninguém faz a ponte. Então, existe essa sensibilização para os problemas, mas as pessoas ainda vamos ter que comer muito arroz e feijão para pensar como as pessoas podem ajudar nesse processo, como elas precisam debater mais essas questões, né, para identificar como é que todos nós podemos ajudar junto. Esses dias a gente promove debates, né, fizemos debates sobre mudanças climáticas, que é um dos nossos focos principais, né. Antigamente o debate sobre mudanças climáticas era uma coisa pequena, pontual. Hoje, tudo isso já afeta a vida das pessoas. E nós vamos ter que discutir, porque nós vamos ter que enfrentar essa questão, mesmo que seja para só se adaptar a ela. Sim. Né? Então, eu acho que temos muito arroz e feijão. Nosso trabalho é de democratizar o acesso a esses filmes, é essa discussão. Nós começamos pequenininho. O acesso como é que está hoje em dia? Como é que ele começou? No primeiro você atingiu quantas mil pessoas? Hoje em dia você está impactando quantas mil? Você tem mais ou menos um dado? Temos. A gente começou pequenininho, não é uma mostra de cinema tradicional, mas a gente começou assim, com 3 mil pessoas. E o ano passado a gente teve um público de 40 mil pessoas. Mais interessante que o público de 40 mil pessoas é que a gente consegue fazer os debates. A participação do debate, você tem mais ou menos quantas pessoas participam? Eu acho que quase 40% das pessoas participam de debate. Umas 20 mil, 17 mil pessoas? 17 mil pessoas. Né? Estão interessadas em conversar sobre esse tema? Sim, estão interessadas. E ainda eu acho que ainda é uma gota no deserto. Certo. No sentido de que, em que pese a crise política, ética e econômica que a gente está vivendo, né, que as pessoas não se preocupam em participar, ter uma crise participativa, na mostra é um pouco o inverso. Como a gente traz uma informação de qualidade, uma janela de temáticas dos filmes do mundo inteiro para debater, as pessoas estão interessadas, estão ávidas em assistir o filme e participar de um debate. Porque é muito diferente também você ver um filme na televisão, sozinho, e participar da experiência do cinema, né, que é coletiva, mística quase, né, e depois debater as questões e ver as várias opiniões. Isso é fundamental. Né? Então, ter 17 mil pessoas, eu acho que talvez seja um projeto da área de meio ambiente, na área de cinema mesmo, maior que no Brasil, que já promove esses debates. Como um público de 40 mil pessoas, a gente também já é a segunda maior mostra de cinema do estado de São Paulo. Legal. Né? A maior mostra é a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que tem por volta de 100 mil de público, e aí só que ela tem 40 anos. Sim. E a mostra que está no seu 6º ano, né, já ainda é uma criancinha, já está chegando perto. Ô Chico, e com relação ao mundo, que mostras do mundo que são relevantes, que você vê, esses países estão falando muito sobre isso, Europa principalmente, talvez, que tem uma produção de filmes e um circuito maior do cinema ambiental ou não? Esse perfil tem festivais temáticos no mundo inteiro. É impressionante como isso se disseminou. Talvez os mais antigos são 2 festivais. O Festival de Washington, né, que tem mais de 30 anos, e o FIFE, que é o Festival da Região Metropolitana de Paris. Também tem 30 anos. Outros festivais importantes são festivais muito ligados às universidades. Você tem isso na Espanha, você tem isso na Itália. Mas é interessante porque a nossa curadoria ela é muito mais ampla. Porque os festivais de cinema ambientais são festivais militantes. Né? E isso dá super certo, tem seu público. A nossa curadoria faz outro tipo de trabalho. Né? A gente vai pesquisar filmes em Cannes, vai festivar filmes no Festival de Berlim. E esses filmes que são lançados nesses festivais não passam nesses festivais temáticos. Então, acho que a gente consegue ter aqui os melhores filmes do mundo, porque
Inclusive, a gente faz essa pesquisa e depois paga por exibição. Não é um festival que o cara se inscreve. Entendi. Né? Então, a gente paga para ter os melhores filmes do mundo. Então, acho que esse é o diferencial também do nosso tempero brasileiro. Nosso aqui. Tempero brasileiro. Ô Chico, vou fazer um breve intervalo e a gente volta já falando dessa mostra Ecofalante que vem aqui para São José do Preto. No segundo bloco, a gente vai deixar para você toda a programação, passar alguns trechos de filmes e você não saia daí, volto já com a palavra, hoje conversando com o Chico Guariba. Existe teste para o diagnóstico de Zika? O teste rápido é uma tecnologia, né, brasileira, né, isso foi um avanço muito grande, né, a partir desde o momento em que a gente se viu, né, com a epidemia da Zika, rapidamente tentando achar soluções, vacina, enfim, testes rápidos para tentar diagnosticar. É importante destacar que o teste rápido ele é de triagem, né, ele não é já um teste que na hora, né, você já fica sabendo, mas ele pelo menos começa a triar, fazer essa triagem para identificar, né, se outros, né, para que outros testes possam ser feitos. Então isso é muito importante no cuidado, né, de a gente conseguir identificar o mais cedo possível, né, a etiologia, né, como que se é um problema de infecção ou se adquiriu posteriormente. Né? E de volta com o programa Com a Palavra, hoje falando com o Chico Guariba, falamos de um assunto muito importante que é o meio ambiente. Vou mostrar para você, já começo mostrando, o Wagner, mostra aqui, ó, o livro de referência da 6ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, que vai passar aqui para o São José do Rio Preto, foi um sucesso em São Paulo e no final do programa a gente põe toda a programação para você. Ô Chico, no primeiro bloco, agora já pedindo tua autorização, estou passando alguns trechos de alguns filmes que esse ano foram mostrados para o público em geral. The megacity is a reality. And it looks a lot like the visions of science fiction films. Gigacities are soon to be. In the midst of this cold, bleak vision of the future, we have the human being. It is personal, warm, social. Nobody knew that the way we built cities had any influence on lifestyles and people's life. Você nasceu aonde? Eu nasci em São Paulo. Nasceu em São Paulo. E como é que surgiu como é que era a tua descoberta com o meio ambiente? Como é que surgiu? Engraçado, de né? moleque ou depois da faculdade? Na verdade foi um acaso, né? Na verdade cresci em São Paulo, nasci na década de 60 e sempre fui apaixonado por a questão da história. Depois não fui fazer história, fui fazer economia, mas por outro lado sou de uma geração que cresceu nos anos 70, onde ainda tinha, na televisão apresentava grandes filmes. Certo. Né? Então, desde criança eu me apaixonei por cinema, né? Nos anos 70 ainda eu acho que comecei a frequentar cineclubes que tinham essa pegada de questões políticas, né? De discussão política, filmes históricos, fui fazer economia. Sempre fui apaixonado, fui trabalhar com planejamento ambiental. Certo. Devo ter sido o primeiro economista, a segunda economista a entrar... Isso enquanto economista? Enquanto economista. Trabalhar com a questão do planejamento ambiental, segundo economista contratado na Secretaria do Meio Ambiente. Trabalhei durante 15 anos, mas sempre apaixonado por essa questão ambiental, por cinema. E aprendi muito com o planejamento ambiental. Até que chegou um momento, daí fui para o interior trabalhar com televisão, numa fundação também, na cidade de Assis. E chegou um momento que eu fiz 40 anos, que eu falei, poxa vida, estou querendo mudar de vida, fazer coisas que eu goste mais. E acabei participando de um grupo que criou a Ecofalante, né? Que utilizando essa minha experiência técnica na área de meio ambiente e na Ecofalante produzindo cinema, Sim. Que era um pouco o meu desejo, né? E tem lugar para Ecofalante para os filmes de ficção? Vocês têm alguma amostra, algum módulo específico para ficção ou não?
Não exatamente, né? Eu acho que, mas assim, sempre tem filmes que a gente coloca na programação, nesse DNA que é a mostra contemporânea, perfeito. Mas, por outro lado, a mostra tem várias sessões, né? Então, por exemplo, tem uma mostra histórica, que a gente sempre faz grandes filmes, grandes cineastas. Resgata porque, na verdade, em que pese a sustentabilidade ser um tema novo, relativamente, o cinema sempre tratou da relação entre homem e natureza. Né? Então tem grandes filmes e grandes cinemas, além dos documentários antigos, também na área da ficção tem grandes filmes, grandes documentários que tratam da questão ambiental. Então a Mostra Histórica é um espaço especial para isso. Esse ano a gente fez uma mostra bem política, né? Por conta identifiquei, porque a gente fez o ano passado a mostra foca na França, com a Cinemateca Francesa, né, cinema super sofisticado, né? Falei, não, esse ano a gente precisa falar de um tema brasileiro, porque está tendo grandes transformações, nós estamos em uma crise grande, nós estamos com uma série de transformações via Congresso, de ameaça aos direitos da legislação ambiental, aos direitos dos índios, né? Então, esse ano a gente acabou fazendo um recorte bem interessante, muito original, que é pegar grandes cineastas brasileiros de ficção, grandes artistas, né? E pegar os filmes que eles produziram na Amazônia nos anos 70, ainda no regime militar, né? São filmes que, na verdade, vamos dizer, abrem a caixa de Pandora. Sim. Mostra como o governo militar e as grandes empresas, né, começaram o processo de exploração da Amazônia, com os mesmos problemas que tem hoje, né? Na verdade, hoje, esses filmes revelam pela primeira vez o processo. Primeira vez que pode se usar aquele chavão de mostrar o Brasil que o Brasil não conhece. Né? Falar assim, meu Deus, né? Isso aqui é Brasil também, né? E foi sensacional, porque a gente reuniu 7 cineastas, 7 filmes, certo. Nem todos os nossos cineastas ainda estavam vivos, né? E fez um debate com esses cineastas, né? Então, o Zelito Viana, o Hermano Pena, são filmes muito bacanas, né? E esse debate foi interessante, que mesmo esses cineastas há pelo menos mais de 15 anos que não viam, 20 anos que não viam seus próprios filmes, né? Foram revisitar a obra ali? Foram revisitar. E o debate foi um pouco triste nesse sentido, né? Porque eles falam, nossa, como as coisas estão muito piores do que quando a gente filmou há 30 anos atrás, né? Ô Chico, e essa noção, que você pode me dizer se eu estou falando besteira, a gente pensa muito em ambiente, aquela coisa lá longe, né? Lá na Amazônia, lá no Pantanal, e hoje em dia a gente não tem uma noção que a cidade é o nosso ambiente, e também dentro de casa é um microcosmo do ambiente onde a gente consome, onde a gente pode ser sustentável ou não, onde a gente come, onde a gente produz lixo. Como é que isso vai chegar na casa das pessoas, assim, essa consciência? Eu acho que a Mostra Equifalante, quando a gente começou, eu tinha realmente... Você acha que é isso mesmo? Que as pessoas ainda acham que o ambiente é lá longe ou não? Eu acho que está se transformando, né? A nossa preocupação era exatamente essa, né? Ainda quando a gente começou, que é muito próximo, em 2012, sim, a minha preocupação era essa. Ainda existia um estereótipo disso, de que mesmo quando você fala de meio ambiente, você está falando só de Amazônia ou de índio, né? Na verdade, não. Né? Cidade, nós ainda tinha... Eles não fazem essa... Mesmo o jornalismo não faz essa ponte. Agora, pela primeira vez no mundo, tem 50% das pessoas morando na cidade. Né? Só que no Brasil, essa transformação já se deu há muito tempo. Né? No Brasil, mais de 80% da população mora em cidades. Né? E no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, 97% da população mora em cidades. Urbano, né? São urbanos. Né? Acontece que aqui você vive... Você que consome os produtos da Amazônia, você consome, a cidade concentra os recursos naturais, né? E aqui você vive essa crise, né? Você vive essa crise do lixo, você vive essa crise da água, você vive essa crise de mobilidade urbana, você vive essa secura que a gente está no tempo. Quer dizer, tudo isso são efeitos da ação do homem no meio ambiente como um todo, que se concentram na cidade. Né? Então, nossa primeira preocupação foi tentar tirar um pouco esse estereótipo e mostrar que essa questão está presente no nosso dia a dia. O meio ambiente é o que a gente respira, é o que a gente consome, né? E boa parte desse ambiente está contaminado já. Né? Tanto é que os filmes e todo
toda essa discussão mostra que a questão ambiental da contaminação hoje são duas questões muito graves. A questão das mudanças climáticas, que nos afeta diretamente, e a da contaminação dos recursos naturais. Então, água, comida, né, agrotóxico. Quer dizer, nos Estados Unidos, na Organização Mundial de Saúde, diz, a OMS, diz que 1 para cada 4 pessoas vai ter câncer. Né, isso padrão mundial. Nos Estados Unidos, que é, por outro lado, que pese ele ser a maior sociedade que consome, eles consomem e contaminam o seu meio ambiente também. Lá já está colocado que 1 a cada 2 pessoas vai ter câncer. Né? Porque isso, ao mesmo tempo, esse processo industrial é de contaminação. Então, essa é uma discussão que tem que ser trazida para o nosso dia a dia, tem que ser colocada. No primeiro ano, a gente foi fazer a seleção e eu fiquei muito frustrado que a gente não achou um filme sobre cidade, que discutia a questão da cidade. A partir do segundo ano, felizmente, começaram a surgir filmes que debatiam essas questões de mobilidade, de contaminação, de consumo, tudo isso dentro da cidade, né? E esse foi talvez o único tema que está presente em todas as edições. E agora virou o maior tema, né? Vai se ganhando corpo. Ganhando corpo porque as discussões estão aí, as pessoas vão tomando consciência e vão produzindo mais filmes. Com relação à antecipação de debates, o que você sentiu ao longo desses 6 anos, se é que aconteceu? Claro, 6 anos é muito pouco para a gente ter uma noção dessa, de me falar, Matheus, olha, nesse primeiro ano falou-se muito disso e logo em seguida pipocou um problema, justamente uma antecipação. Esse ano do que tem se falado muito? O que as pessoas estão filmando, estão gravando tanto, que você acha que, olha, se a gente não tomar cuidado, isso vai acender uma luz vermelha tão cedo de problema? Eu acho que os temas que estão nascendo como novos, né? Além das cidades estarem reforçadas, o problema da água na América Latina, né? Isso em toda a América Latina, né? O problema das mudanças climáticas e, além dos grandes desastres naturais ou mesmo desastres produzidos, como Chernobyl, ou aqui o próprio caso lá em Minas Gerais, da barragem, né? Eu acho que a questão da alimentação e gastronomia, da produção no campo, está sendo muito debatida, está sendo muito discutida. A questão dos agrotóxicos, a questão das monoculturas, isso cada vez é importante porque isso impacta diretamente na nossa saúde. No dia a dia da pessoa e na saúde das pessoas. Então isso é um tema que vai crescer muito ainda. Outro tema que foi novo esse ano, que a gente abordou, foi a questão do trabalho, né? Há uma mudança, no processo de globalização, há uma mudança, não só no Brasil, que está discutindo a questão da legislação trabalhista, toda essa discussão está muito quente aqui no Brasil, mas essa é uma discussão que está acontecendo no mundo. Pior do que está acontecendo a discussão é a maneira como a globalização está organizando, né? Tá organizando, né, esse trabalho, né? Esse mito de que no final dos anos 60, do século passado, de que a gente só ia trabalhar em casa, de que o trabalho ia acabar. Nos prometeram coisas que não vão cumprir agora, né? Era um mito meio eurocêntrico, né? Isso não está acontecendo, né? Muito pelo contrário. O que está havendo é uma precarização do trabalho, né? Uma flexibilização de jornada de trabalho. Aquele que você achava que ia trabalhar em casa, não. Eles vão te chamar para trabalhar só algumas horas. Exatamente. Não é para você trabalhar em casa. Você vai ficar em casa esperando, né? Vai ficar em casa esperando, né? Então isso está acontecendo. E, por outro lado, uma transformação dos recursos naturais, que parece ser a exploração dos recursos naturais, em que parece ser grandes máquinas, grandes empresas, corporações, ela se dá também com um trabalho muito precário, muito terrível, né? E a tendência do trabalho escravo é enorme. O tema do trabalho escravo está voltando porque não há na verdade, o mundo, o Estado deixou de regulamentar as relações, né? Em todas as áreas, né? E a do trabalho tem um reflexo muito pesado também. Ô Chico, não dá para falar programação de uma forma geral, a gente vai deixar no final do programa todos os contatos e tudo. Aqui em Rio Preto, o que está sendo programado para a cidade? O que você pode adiantar para a gente, aqui para a nossa cidade? Eu acho que vamos ter uma programação aberta. Perfeito. Né? Já temos várias parcerias, temos uma parceria com o Senac, que vai estar exibindo uma programação extensa de filmes. Vamos ter uma programação nas universidades, pulverizado, com debates também nas universidades, e vamos ter uma programação
uma amostra escola muito fortemente, né? Queremos atender tanto a Secretaria Municipal de Educação, como a Diretoria de Ensino, o governo estadual, porque a discussão nos meios acadêmicos, no ensino médio também é muito importante, né? Então vamos fazer um trabalho de formação de público e levar temáticas novas para essas crianças e jovens, né? Para produzir essa reflexão. Beleza, Chico, muito obrigado pela sua presença. Fica aqui o convite do braço da 6ª Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, que vai acontecer aqui em São José do Rio Preto. Está todo mundo convidado, é um evento gratuito. A gente vai deixar os contatos agora aqui na tela, então, com certeza, perto da sua casa vai ter algum bom filme passando e um bom debate para você participar. Chico, muito obrigado. E a gente fica aqui com a palavra e eu volto semana que vem com mais um bate-papo descontraído com gente interessante de Rio Preto, do Brasil e do mundo. Até o próximo programa.